Disse o abade Vindémio que o abade Macário lhe havia contado o seguinte. No tempo em que vivia em Sétia, houve um dia em que chegaram dois jovens estrangeiros. A um mal despontava a barba, a outro nem barba tinha. Aproximaram-se de mim e perguntaram: onde é a cela do abade Macário? E eu perguntei: que quereis dele? E eles responderam: ouvimos falar dele e viemos a Sétia para o ver. E eu disse: sou eu. Eles fizeram uma reverência e disseram: queremos ficar aqui. Ao vê-los, tão jovens e tão pouco robustos, apesar de parecerem ricos, disse-lhes: não podeis ficar aqui. E o mais velho replicou: pois bem, iremos para outro lugar. E eu refleti: por que dizer-lhes que não? Eles vão ficar magoados. Basta a observância das regras para os levar a partir. E disse-lhes então: ficai, pois, e construí a vossa própria cela, se fordes capazes. E eles disseram: mostrai-nos como se faz, e nós construí-la-emos. Dei-lhes então uma picareta, um cesto com pão e sal, e apontei-lhes um rochedo. Escavai aqui, e em seguida ide à procura de lenha junto do pântano. Quando cobrirdes o teto, podeis lá dormir. Pensava eu que perante um tal trabalho eles iriam embora. Mas eles perguntaram-me: e a seguir que faremos? E eu disse-lhes: ide entretecer folhas de palmeira. E mostrei-lhes como se entretecia e como se coziam as esteiras. E acrescentei: construam cestas, dai-as ao guardião da igreja, que a seguir vos trarão pão. E com isto deixei-os. Eles fizeram pacientemente tudo o que lhes havia dito e passaram 3 anos sem que viessem visitar-me. Eu mantinha-me paciente, mas tinha o espírito preocupado. Que terão feito aqueles que nunca mais vieram falar comigo sobre o que pensam? Vem tanta gente de longe, mas aqueles que vivem aqui ao pé não vêm. E também não visitam mais ninguém. Vão apenas à igreja, sem dizer nada, para receber a oblação. Jejuei então uma semana inteira, pedindo a Deus que me mostrasse o que devia fazer. Depois levantei-me e fui ver como eles viviam. Bati à porta. Abriram-me e saudaram-me, sem uma palavra. E depois de uma oração sentei-me. Então o mais velho fez sair o mais jovem e sentou-se a trabalhar nas esteiras, mantendo o silêncio. À hora 9 fez um sinal. O mais novo entrou, cozinhou um pouco e depois de um novo aceno feito pelo mais velho, pôs a mesa, serviu 3 pãezinhos e a seguir sentou-se sem falar. Levantem-se para comermos, disse eu. O irmão trouxe também um jarro com água e bebemos. Chegou a noite e eles perguntaram-me: vais-te embora? E eu disse: não, vou dormir aqui. Eles então estenderam-me uma esteira a um canto da cela e puseram as deles noutro canto. Desataram os cintos e os escapulários e à minha frente estenderam-se um ao lado do outro para dormirem. E enquanto eles repousavam, supliquei ao Senhor para que me revelasse a conduta de ambos. Então o teto da cela abriu-se e fez-se uma grande luz como se fosse dia. O mais velho, julgando que eu estava embrenhado no sono, bateu no flanco do seu irmão. Os dois levantaram-se, apertaram os cintos, mantiveram-se hirtos e ergueram as mãos aos céus sem nada proferirem. Eu via-os, mas eles não me viam. Foi então que os demónios vieram assaltar o mais novo, como fazem as moscas. Alguns pousaram-lhe ao pé da boca, mas vi um anjo de Deus com uma espada flamejante que o protegia e afastava os demónios. Mas em relação ao mais velho, não conseguiram inquietá-lo. Com o despontar da alvorada, voltaram a deitar-se. Eu fingi que tinha acabado de despertar e eles também. O mais velho disse-me apenas estas palavras: queres que recitemos 12 salmos?
E eu respondi: está bem. O mais jovem recitou 5 salmos, 6 versículos e uma aleluia. E a cada palavra sua uma luz saía-lhe da boca e erguia-se para o céu. E do mesmo modo, quando o mais velho abria a boca para salmodiar, dela saía uma corda de fogo que se estendia também para o céu. E eu, como eles, recitei de memória um pouco da obra de Deus. Depois deixei-os dizendo: rezai por mim. Eles fizeram uma reverência. Fiquei então a saber que o mais velho vivia na perfeição. Quanto ao mais novo, o inimigo ainda lhe fazia guerra. Alguns dias mais tarde, o mais velho adormeceu nas mãos do Senhor e 3 dias mais tarde seguiu-se-lhe o mais novo. Então, quando os padres vinham visitar o abade Macário, ele levava-os à cela dos 2 irmãos, dizendo: vinde visitar o martírium dos 2 jovens estrangeiros. Macário 33. Perguntou um irmão a um ancião: que devo eu fazer quando os pensamentos me impedem de ficar sequer 1 hora dentro da minha cela? E o ancião respondeu: volta para a tua cela, meu filho. Não saias, trabalha com as tuas mãos, reza a Deus sem descanso, coloca nos seus desígnios a tua salvação e que ninguém te leve a sair de lá. E acrescentou ainda esta história: um jovem que tinha ainda pai desejava tornar-se monge. Suplicou ardentemente ao pai que o deixasse entrar no mosteiro, mas o pai não queria. Mais tarde, persuadido por amigos fiéis, o pai acabou por consentir contrariado. O adolescente partiu e entrou no mosteiro. Tornou-se monge, realizando na perfeição o trabalho do cenóbio, jejuando todos os dias. Jejuava a ponto de não comer nada durante 2 dias seguidos ou de comer apenas uma vez por semana. O abade dele, ao vê-lo, ficava maravilhado, bendizendo Deus por tanto jejum e tanta ascese. Pouco tempo depois, o jovem começou a suplicar ao abade: peço-te, abade, deixa-me ir para o deserto. Mas o abade respondeu-lhe: meu filho, não penses nisso por enquanto. Não podes defrontar tal prova sem teres em conta as tentações e astúcias do demónio. É à primeira tentação não vais ter junto de ti ninguém que te conforte nos agravos que o inimigo te fará passar. Mas o irmão insistiu em obter a sua permissão. O abade, vendo que não conseguia segurá-lo, pôs-se a rezar, acabando por deixá-lo partir. E disse o irmão: abade, permiti que me seja indicado o caminho. O abade confiou a 2 monges e partiram juntos. Caminharam durante um dia e mais outro dia. Extenuados pelo calor, prostraram-se por terra. Enquanto passavam pelo sono, uma águia voou rente deles e foi pousar um pouco mais adiante. Os monges despertaram, viram a águia e disseram ao irmão: é o teu anjo, levanta-te e segue-o. O irmão despediu-se deles e aproximou-se do local onde se encontrava a águia, que de súbito levantou o voo para voltar a pousar a uma certa distância, e assim foi fazendo durante umas 3 horas. O irmão seguiu a águia até que esta desviou o seu voo para a direita e desapareceu. O irmão seguiu então o seu caminho e encontrou 3 tamareiras, uma nascente e uma pequena gruta, e gritou: eis o lugar que o Senhor preparou para mim. E entrou na gruta e fez dela a sua morada, comendo tâmaras e bebendo a água da nascente. Aí permaneceu por 6 anos, solitário, sem ver ninguém. Mas um dia apareceu-lhe o diabo, sob o disfarce de um velho monge de aspecto terrível. Aquela visão atemorizou o irmão, que se prostrou em oração. Quando se ergueu, o ancião disse-lhe: rezemos ainda mais, irmãos. E depois de o terem feito, voltou a dizer: há quanto tempo te encontras aqui? E o irmão respondeu: há 6 anos. E o outro disse então:
pois eu sou teu vizinho e só há 4 dias sei que vives neste lugar. A minha cela não fica longe. Há 11 anos que não saio dela, mas depois soube que tu eras meu vizinho e pensei: vou ver aquele homem de Deus e falemos os dois sobre a salvação da alma. Irmão, permanecer na nossa cela não nos é proveitoso porque não recebemos o corpo e o sangue de Cristo. E receio que sejamos rejeitados por Ele se nos mantivermos afastados desses mistérios. Mas eu sei, irmão, que existe a 3 milhas daqui um mosteiro onde se encontra um sacerdote. Podemos ir lá todos os domingos, ou se quiseres de 2 em 2 semanas, para recebermos o corpo e sangue de Cristo e em seguida voltaremos às nossas celas. Esta astúcia do demónio foi bem acolhida pelo irmão. Quando chegou o domingo, o demónio apareceu junto do irmão e disse-lhe: partamos, que está na hora. Caminharam até ao mosteiro e nele encontraram o sacerdote. Entraram na igreja e puseram-se a rezar. Mas, quando o irmão se ergueu, deixou de ver aquele que com ele tinha viajado. Onde terá ele ido? Provavelmente saiu para satisfazer alguma necessidade, pensou, e ficou à espera. Mas o outro não aparecia. Saiu então à sua procura, mas como não o encontrou, perguntou aos irmãos do mosteiro: onde está aquele que entrou comigo na igreja? E estes responderam: nós não vimos ninguém além de ti. Então o irmão compreendeu que ele era o demónio. Agora reparo na astúcia de que se serviu para conseguir afastar-me da minha cela. Mas pouco importa, uma vez que vim aqui por um bom motivo. Receberei o corpo e o sangue de Cristo e voltarei à minha cela, acabou por dizer. Finda a cerimónia na igreja, o irmão dispôs-se a regressar à sua cela, mas o abade do mosteiro deteve-o. Não te deixaremos partir sem que primeiro comas conosco. E ele só voltou à sua cela depois de haver comido. E novamente o demónio se apresentou perante ele, agora sob o disfarce de um jovem leigo que se pôs a observá-lo da cabeça aos pés, dizendo: será realmente ele? Não, deve ser um outro. E como ele continuasse a observá-lo, o irmão perguntou: por que me olhas tu dessa maneira? E o outro respondeu-lhe: vejo que não me reconheces. Aliás, passado tanto tempo, como poderias tu reconhecer-me? Eu sou o filho do vizinho do teu pai. O teu pai não é fulano? A tua mãe não tem este nome? A tua irmã, tu próprio e os teus escravos não são estas e estas pessoas? Há 3 anos que a tua mãe e a tua irmã morreram. O teu pai morreu há pouco tempo, fez-te seu herdeiro e disse: devo deixar os meus bens a meu filho, o santo homem que abandonou o mundo para seguir a Deus. Deixe-lhe tudo o que me pertence. Aquele que teme o Senhor e souber onde se encontra o meu filho, deve dizer-lhe que regresse para distribuir os meus haveres pelos pobres, pela salvação da minha alma e da sua. Muitos partiram à tua procura sem conseguirem encontrar-te. Passando aqui por causa do negócio, acabei por te reconhecer. Mas o irmão respondeu: não é preciso eu regressar ao mundo. Então o diabo voltou a dizer-lhe: mas se tu não regressares, toda aquela fortuna será desbaratada e tu deves tomar posse dela. Que mal tem em regressares a casa, como bom administrador, para dares aquele dinheiro aos pobres e infelizes? Assim ele não será dilapidado com cortesãs e estróinas. Quem é que te impede de regressares e de fazeres esmolas segundo a vontade do teu pai, pela salvação da sua alma e da tua? Se voltares à tua cela, só vais atrasar o que tem de ser feito. E o demónio acabou por persuadir o irmão e levou-o para o mundo. Acompanhou-o até à cidade e depois abandonou-o. O irmão quis entrar na casa de seu pai que julgava morto. Mas o pai surgiu vivo e robusto e não o reconheceu. E perguntou-lhe: quem és tu? Admirado, o filho não soube o que dizer,
Mas como o pai insistisse em saber de onde vinha, ele respondeu confuso: Sou o teu filho. E o pai perguntou-lhe: Por que regressaste? O irmão, tendo vergonha de dizer a verdade, respondeu: Voltei por amor a ti, desejava ver-te. E ficou com ele. Pouco tempo depois, pecou por fornicação. Duramente punido pelo pai, o infeliz não se arrependeu e permaneceu no mundo. Irmãos, por isso vos digo: o monge não deve nunca sair da sua cela, instigado por outrem, seja qual for a razão. Retirado do livro Ditos e Feitos dos Padres do Deserto, do capítulo Feitos de Monges e Leigos.